vai usar da palavra o Dr. Luís Miguel Ferreira, Presidente do Conselho Diretivo do Hospital Dr. Francisco Zagalo. Não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Então estou aqui só a aumentar a tela e a tirar a vista do apresentador. Pronto, não sei se estão a ver em boas condições a apresentação. Julgo que não. Não estamos a ver a projeção, estamos a ver só a vossa imagem, não estamos ainda a ver a apresentação. Então vou tentar resolver o problema técnico, que isto da transformação digital também tem estas dificuldades. Ora bem. Agora sim. Agora parece que sim, só ocultar a vista do observador. Pronto, agora está em boas condições? Sim. Muito bem, então vou começar a agradecer à IGAS o facto de ter organizado esta sessão. Na prática, no decorrer de todos os trabalhos que foram realizados pela EMTV, enfim, é importante que cada projeto seja de alguma forma divulgado, porque nós também na saúde temos uma tendência de estarmos sempre a reinventar a roda e é importante que este tipo de projeto seja partilhado, as boas práticas sejam partilhadas, porque podemos aprender muito uns com os outros. Aliás, eu nesta sessão já aprendi muito, já tomei aqui uma série de notas para internamente também desenvolver. No fundo, a minha apresentação vai ser um bocadinho contar uma história, a história deste projeto, o Hospital da Barça em Papel, que algumas pessoas já terão certamente ouvido falar, e que é uma história que tem alguns sucessos, alguns insucessos, algumas angústias, alguns problemas inultrapassáveis, algumas situações até caricatas, e que, enfim, no meio de tudo isto é interessante partilhar. E eu peço desculpa que eu com este projeto também me entusiasmo um bocadinho e vou tentar ser rigoroso com o cumprimento do horário. De qualquer modo, o ponto de partida, isto nasceu em setembro de 2017, quando o Conselho Diretivo, o atual Conselho que eu presido, iniciou funções. Nós tínhamos, enfim, um hospital, nós somos um hospital pequeno do setor público administrativo, aliás como o Hospital de Cantanhede, que há pouco também fez a apresentação. Só há 5 hospitais do setor público administrativo no país, um deles é também o nosso. Nós tínhamos, enfim, os gabinetes cheios de impressoras, os processos em papel dos utentes iam todos os dias para a secretária dos médicos, para a consulta externa, por exemplo. Não assinávamos eletronicamente os documentos, o número de impressões por ano só num serviço rondavam as 170 mil, termos de responsabilidade eram assinados manualmente e todos os dias quando chegava ao hospital era a primeira tarefa que fazia, que também passavam pelo diretor clínico, isto enfim era um processo que ocupava muito tempo e gastava muito papel. Nós gastávamos mais de $500 mil de folhas de papel por ano, isto para um hospital como o São João, e há pouco a Maria João também contou um bocadinho da história do São João. Nós, enfim, somos um hospital 20 vezes mais pequeno que o São João e por isso, à nossa escala, isto tudo é à nossa escala e tem que ser visto dessa forma. Tínhamos, enfim, alguma despesa também associada a papel, consumíveis e tudo isso. Tínhamos 560 metros lineares de arquivo espalhados em todo o hospital e isto é um problema, a questão do arquivo é um problema transversal a toda a administração pública e não só no contexto da saúde, face às regras de preservação dos documentos, também do ponto de vista eletrónico. Receitas sem papel totalmente desmaterializadas, nós tínhamos um valor residual, 12%, ou seja, 88% dos nossos utentes vinham cá e levavam a receita em papel, ou a guia de tratamento, enfim, e vários serviços, como por exemplo o trabalho de enfermagem, as mudanças de turno, ocupam sempre e gastavam muito folhas de papel. Depois nós tínhamos uma solução de gestão documental, mas que não estava ativa, ou seja, não funcionava, não era utilizada. As ferramentas de gestão da seguridade eram um pouco ágeis, aliás nós mudamos a própria ferramenta.
não usávamos assinaturas eletrónicas, serviços cruciais como o bloco operatório, cirurgia de ambulatório, hospital de dia, consulta externa, estavam completamente inundados de papel, os técnicos sem acesso ao PCE, ou seja, tinham grandes dificuldades em lidar com documentos desmaterializados. Um serviço, por exemplo, como a Medicina Física e Reabilitação, que é um serviço com muita atividade no nosso hospital, tinha todos os registros em papel, não tínhamos nenhuma solução de business intelligence, de apoio à gestão, ou seja, o acesso aos dados era sempre um processo muito difícil, com o Excel, pedir, enfim, e trabalhar os dados era sempre um processo muito complexo. Os fornecedores dos NCDTs acreditavam nas regras, nós tínhamos um bocadinho de seguir as regras que eram dadas por eles, e depois, enfim, os cidadãos, os nossos utentes, tinham pouco envolvimento no portal do SNS e pouco acesso a mecanismos de saúde digital. Bom, na prática, nós tínhamos uma cultura de papel totalmente generalizada. Nós temos aqui duas fotos, que é a foto da esquerda, que é o nosso, um dos armários, porque são várias prateleiras daquelas técnicas, né, de arquivo de processos clínicos dos doentes, e na fotografia à direita era um corredor de acesso à farmácia cheio de pastas de papel, e que, enfim, que não era apenas aquele corredor, porque dentro dos próprios serviços os armários estavam inundados de papel, muitos deles documentos que já não interessavam, que já poderiam ter sido destruídos, outros são de conservação permanente, como, por exemplo, os documentos dos processos clínicos e regulatórios. E depois nós tínhamos, de facto, pessoas que também desenvolviam a sua atividade com um pouco valor acrescentado. À esquerda é a nossa Alexandrina, que neste momento já está aposentada, não é? E que todos os dias fazia aquilo que está ali registado, ou seja, ia ao arquivo, a foto da direita, ao arquivo clínico, que tinha 2 pessoas a trabalhar lá dentro, a organizar as agendas do dia seguinte. A Alexandrina punha os processos verdes dentro daquele carrinho e transportava todos os dias para os gabinetes médicos. No final do dia, no sentido inverso, ou seja, a Alexandrina lá punha no carrinho, tínhamos um problema quando a Alexandrina estava de férias ou de folga, tinha que ser outra assistente operacional, e que levava novamente para o arquivo com todos os problemas que tinha, por exemplo, nos lapsos, nos enganos no arquivo, e depois os processos perdiam-se. E depois tínhamos, quando cá chegamos ao hospital, no Conselho Diretivo, quando eu comecei a fazer as rondas para o hospital, foi logo um dos problemas que me identificaram, que é aquele buraquinho que lá estava, que era o único espaço que nós tínhamos disponível para arrumar arquivo, ou seja, os novos processos iam ter um problema, que eu já não tinha mais armários, aquele era o último armário, era o último espaço para pôr arquivos. O que me diziam é aquilo, num 2 meses, nós já não tínhamos possibilidade de arrumar mais papel do ponto de vista do processo clínico eletrônico. Bom, no dia 4/10 fizemos o lançamento do nosso projeto, muito estimulado também pelo professor Henrique Martins, que aparece sorridente naquela fotografia, na altura presidente da SPMS, tinha lançado a Enesis. Uma das medidas era o SNS sem papel 2020, era uma ambição de desmaterializar o SNS. Muitos hospitais desenvolveram os seus projetos, ainda estão alguns projetos em desenvolvimento. O nosso nasceu neste dia, 4/10, numa sessão com o Sr. Ministro na altura, o professor Alberto Campos Fernandes, para lançarmos o nosso projeto de desmaterialização, o nosso OSP, o Hospital de Ovar sem papel. E quando lançamos, eu gosto de mostrar esta fotografia porque é absolutamente caricato, porque nós ilustramos uma metodologia que usamos, foi a fogueira digital, que no fundo, na prática, era eu e o resto da equipa, alguns elementos da equipa da CLIP, que andávamos a circular pelo hospital e identificar papéis que poderiam ser eliminados de todo o processo, não é? Ou seja, desmaterializados, ou então alguns papéis que eram usados, e nós sabemos que isso também acontecia, que não sabiam para nada. Perguntava-se para que é aquele papel, ninguém sabia para que é que serve o papel. Ou seja, nós ilustramos esta metodologia, que designamos por fogueira digital, com esta foto. E esta foto deu logo um problema muito grande. 2 semanas depois, eu tive a visita dos senhores inspectores da DG Lab para uma auditoria ao nosso hospital, porque esta fotografia indiciava que nós andávamos a destruir papel sem cumprimento das regras que estão definidas
nas portarias e na legislação em vigor. Pronto, e foi uma oportunidade que nós tivemos até para desmistificar esse conceito, isto é em sentido figurado, naturalmente, nós não andamos a destruir papel, a queimar papel, nós simplesmente ilustramos a metodologia que era esta fogueira digital, mas foi um episódio caricato que caracteriza bem, às vezes, como funciona o nosso país. Bom, algumas medidas radicais. Nós fizemos muitas coisas, aliás, estávamos aqui a falar com a equipa, que muitas das iniciativas que nós fomos fazendo ao longo do tempo não foram registadas ou foram registadas de forma deficiente e, às vezes, para recuperá-las para apresentações deste tipo, é sempre um exercício interessante, que nos lembramos de alguma coisa que nós fizemos. Mas há 3 medidas que foram absolutamente radicais e que nós designamos por bomba atómica. Só foram 3 bombas atómicas. A primeira tem que ver com o problema do processo clínico. Nós, a partir de uma determinada data, do dia 20 de novembro de 2017, nós, proibimos a abertura das pastas verdes e todos os processos tinham que ser eletrónicos, ou seja, os médicos, quando se abria um processo para uma consulta, o processo tinha que ser totalmente eletrónico, nós não tínhamos sequer mais espaço para guardar as pastas verdes. E isso foi uma mudança radical. Nós resistimos inicialmente, dizíamos, não faça isso, vai ser uma guerra, não pode ser. Nós implementamos a medida, monitorizamos a medida durante 3, 4 semanas para perceber qual era o impacto. Nós garantimos que 5 minutos depois, se o médico precisasse de um papel ou de um processo em papel, nós 5 minutos depois montamos aqui uma máquina para ter o processo em cima da mesa do médico. E isso deu alguma tranquilidade a todo o processo. O que é certo é que isto aconteceu 1%, meio por cento, foi diminuindo, até que um mês depois nós terminamos completamente com essa metodologia, porque era completamente residual a necessidade de consultar os processos em papel. Bom, é uma medida que nós hesitamos, mas depois que a tomamos e que correu bem. Segunda medida, esta causou uma polémica ainda maior, foi quando decidimos tirar todas as impressoras dos gabinetes dos médicos, de consulta externa. Isto tivemos quase, inicialmente, um levantamento popular, é verdade, mas nós criamos, porque ainda se imprime no Hospital do Lado, criamos um sistema de impressoras centralizado. Pronto, os senhores doutores quando imprimem têm que se levantar, têm que ir à impressora, mas de qualquer modo foi uma medida importante, uma medida radical, mas que também agora está completamente aceito por toda a gente. A da direita foi, mudamos o nosso fornecedor, eu não queria falar de marcas, mas as pessoas que estão nesta área sabem do que é que estou a falar, o fornecedor tecnológico na parte do armazém, da farmácia, da prescrição, e mudamos. Isso foi uma mudança muito radical, mas que neste momento está absolutamente pacificada e veio-nos resolver alguns problemas que nós tínhamos no passado. E isto obrigou, de forma espontânea, naturalmente, à mobilização das equipas internas que se envolveram neste projeto desde o início. Neste momento não há ninguém no hospital que não saiba o que é o HOSP, o Hospital Lavar Sem Papel, que acabou por, no contexto do SNS, dar até alguma visibilidade ao nosso hospital, mas isto foi um trabalho de muita gente. E nós fomos iluminando os armários dentro, e aí está uma foto à esquerda dos recursos humanos, em que eu próprio ajudei a transportar o armário, porque fomos ganhando mais espaço também. Os gabinetes começaram a ficar maiores, sem tanto papel, com todos os problemas para quem tem problemas respiratórios, as rinites alérgicas e tudo isso, o retirar o papel, porque muitas vezes as pessoas guardam o papel dentro de um armário, dentro do seu gabinete, e eu ia lá e perguntava, mas há quanto tempo é que não abre este armário para ir buscar uma pasta? E as pessoas diziam, então mas foi o mês passado, há 2 anos, quer dizer, não estava há 2 anos que não estava abriu, é porque aquele papel não serve para nada. Pronto, e acabou por levar a que muitos serviços participassem neste trabalho. Depois, obviamente, precisamos de mobilizar recursos. No início foi tudo com a prata da casa, depois, à medida que o processo ia crescendo e o projeto ia crescendo, nós precisamos de uma máquina mais profissional, de ajuda externa. Contratamos algumas empresas que estão a trabalhar connosco, com 4 candidaturas financiadas, com investimento aprovado acima dos 2 milhões de euros. Estamos neste momento no 4º projeto SAMA, os 3 primeiros com taxas de execução muito significativas, próximas de 100%, que é o que queremos para
para a quarta candidatura SAMA, e isso permitiu que o hospital tivesse alguns recursos para desenvolver algumas atividades que as equipas do hospital, que são equipas pequenas, volto a frisar que o hospital é um hospital pequeno, com as equipas muito pequenas, tivesse também esta ajuda para desenvolver o que nós fizemos. Depois adotamos algumas ferramentas, de forma que estão disponibilizadas pela SPMS de forma generalizada, a visão clínica integrada, por exemplo, ou então até aderimos à plataforma do website, que no fundo os websites dos organismos do Ministério da Saúde seguem uma base comum, nós também aderimos a isso, nós tínhamos um website proprietário, diferente dos outros, mas algumas coisas foram fáceis de fazer, como esta. Depois algumas ferramentas que nós fomos também internamente aderindo e desenvolvendo internamente para que pudéssemos desenvolver as nossas atividades. Generalizamos a assinatura eletrónica, com parcerias até com a comunidade, por exemplo, temos ali os bombeiros, o senhor comandante dos bombeiros que veio também numa sessão com alguns elementos em que nós apoiamos na criação da assinatura eletrónica e internamente nós, com o nosso gabinete de comunicação, neste momento nós podemos ajudar as pessoas a criar a sua assinatura eletrónica, fizemos uma parceria com a AMA e estamos habilitados para isso, e por isso os documentos hoje são todos assinados eletronicamente, as reuniões de Conselho Diretivo são todas realizadas neste momento sem qualquer papel, todos os documentos são assinados eletronicamente. No processo de reengenharia de processos, nós tivemos também a ajuda de uma empresa externa, que nos ajudou a mapear tudo o que eram processos internos, tudo o que eram as melhorias de oportunidade, algumas melhorias que dependiam do Hospital de Ovar, outras que estão fora do nosso alcance, como por exemplo a questão do S-Clínico, dos campos abertos, que impede, há pouco o Cantanhede falou do processo do MRAM, da certificação IMSS, que inibe que os hospitais do SNS, por causa dos campos abertos, ultrapassem determinado nível. Nós queremos atingir, o nosso objetivo é atingir o nível 6, estamos a trabalhar para isso, mas há determinadas ferramentas que não são da nossa responsabilidade, mas que estamos a tentar melhorar para que possamos ultrapassar algumas fasquias. Novas ferramentas utilitárias e de gestão foram muito importantes. A gestão documental, o Portal DOC, de uma empresa portuguesa, que já tínhamos, mas nem sequer tínhamos o licenciamento atualizado, neste momento já resolve muitos dos fluxos de papel do nosso hospital. Uma nova intranet, também tínhamos uma intranet pouco ágil, pouco atrativa, e neste momento já temos uma ferramenta, no fundo, que permite comunicar e aceder a determinadas ferramentas do hospital, uma solução de Business Intelligence, o Meliora, que também nos permite em tempo real, ou que me permite também a mim, no meu computador, não precisar de pedir os dados à SAD, ao Serviço de Admissões de Estão Doentes, e poder eu próprio, no meu computador, e a seguir a enfermeira-diretora, o senhor diretor clínico e as chefias, acederem à informação em tempo real, sem terem que incomodar a SAD a pedir essa informação. Novas aplicações e métodos de trabalho, desde a consulta, a telesaúde, fizemos a primeira teleconsulta com o RSE Live da SPMS, que entretanto em plena pandemia lançou, como sabem, o Ovar foi bastante fustigado, tivemos um cerco sanitário e nós tivemos a coragem de andar para a frente e testar esta solução com a SPMS, está o nosso diretor clínico a fazer uma teleconsulta com o utente, depois entramos na farmácia, no aprovisionamento, no armazém, dentro do bloco operatório, por exemplo, novas ferramentas de distribuição de imagem, de armazenamento dessa imagem, nos trabalhos da enfermagem, impressoras de pulseiras, a nossa embaladeira, costumo chamar de embaladeira, que é uma máquina de reembalagem de fármacos. Nós sabemos exatamente o que é que está a acontecer em tempo real no bloco operatório, se está em limpeza, se não está em limpeza, qual é a cirurgia que está a funcionar. Os nossos quiosques, mudamos completamente os quiosques, a fotografia central é as novas impressoras, porque nós tínhamos um problema, como as impressoras estavam centralizadas e ao abrigo do RGPD nós tínhamos que resolver aquela questão que era o papel só sai quando o profissional se aproxima ou digita um código ou aproxima o seu cartão. Os novos sistemas de chamada dos doentes, novo sistema de videovigilância do hospital,
aquele aparelho à direita, o ecógrafo, que integra diretamente com as nossas ferramentas informáticas, o que não fazia, o que nos permite subir um patamar no MRAM, ou seja, fizemos muitas coisas com novas ferramentas. Aqui também tivemos uma preocupação com a inclusão. Nós temos um computador na sala do trabalhador para aqueles trabalhadores que não utilizam diariamente nas suas tarefas um computador, não é? Por exemplo, os assistentes operacionais, mas têm acesso também a material informático que permite, por exemplo, aceder às suas ferramentas de gestão de horários. Adotamos uma app em que as pessoas são autónomas também na gestão da sua assiduidade e também usamos, obviamente, para reuniões de equipa, por exemplo, ferramentas como o Teams, que com a pandemia vieram. O nosso hospital é pequeno, não tem uma sala grande, arejada, e passamos a fazer também, em muitas situações, as nossas reuniões através de plataformas eletrónicas. Um projeto absolutamente emblemático foi a preocupação com a inclusão dos cidadãos. Nós percebemos também que muitos dos nossos utentes eram mais velhos e nós precisávamos de ter um mecanismo interno para os apoiar. Criamos o Cidadão.host, animado pelas nossas assistentes sociais, e que com os utentes que mostravam alguma dificuldade, mas alguma abertura para acederem a serviços de saúde pela via digital, como por exemplo a receita sem papel totalmente desmaterializada, através do telemóvel, nós tínhamos as nossas assistentes sociais a apoiarem os utentes nessa primeira fase para depois serem autónomos. Por exemplo, a inscrição no portal do SNS, por exemplo, na emissão dos certificados de vacinação, isso foi uma fase importante nesta altura da Covid, e este projeto teve essa preocupação com a inclusão. Depois, enfim, tivemos também alguma visibilidade com o nosso projeto, participamos em várias sessões também na comunidade, em que aproveitávamos para divulgar também aquilo que íamos fazendo, porque estamos convencidos que esta fase da transformação digital deve ser para toda a gente, e por isso nós também temos um papel importante nesta matéria. Desenvolvemos parcerias e protocolos com a comunidade, junto à freguesia, bombeiros, fizemos sessões mais abertas com a Câmara Municipal. O Digital.host foi um projeto que passou pela recepção de alunos de medicina que vinham para cá fazer resumos clínicos daquilo que eram os processos mais volumosos e que depois eram validados por médicos séniores do nosso hospital, eram desmaterializados e colocados em arquivo. Isso foi muito importante para alguns destes jovens estudantes e que nós arranjamos uma caminha para eles ficarem, alguns ficaram 2, 3 dias aqui connosco, e foi muito interessante para toda a gente. Tivemos uma estratégia de comunicação agressiva, fizemos os azulejos, Ovar, a capital do azulejo, temos os 10 mandamentos do Hospital Sem Papel, para o 9 em particular, gosto bastante, serás fiel ao digital e não desejarás papéis. Bom, isto acabou por ser uma estratégia de comunicação. Algumas brochuras que mostram alguns elementos promocionais que mostram que nós não somos fundamentalistas em relação ao papel. Por exemplo, um caderninho em papel, reciclado naturalmente, mas que mostra que o papel, não temos nada contra o papel, a princípio, faz muita falta e tal, mas quisemos foi arrumar com ele aqui no hospital em muitas das tarefas que não eram necessárias. Isto teve obviamente algum impacto, e mostro aqui alguns, e estou a terminar, alguns impactos. Nós neste momento partimos dos 12%, éramos um hospital normal, enfim, e agora também somos, mas de qualquer modo neste indicador andamos acima, somos dos hospitais que com maior desempenho neste indicador. Todos os doentes que saem aqui, 75% dos nossos doentes, em média, levam a receita totalmente desmaterializada. Bom, e isso deixa-nos satisfeitos, e temos aqui o quadro evolutivo, e é algo que se vai mantendo. Nós fizemos algumas coisas e continuamos a fazer para estimular este indicador. Fazemos um ranking do top 10 dos médicos que mais prescrevem eletronicamente, que divulgamos, e pronto, e os médicos até competem com o outro. Eu tive 70%, mas passo para o mês que vem vou ter 72%. Bom, e isso sempre em articulação com os próprios utentes, naturalmente, que aqueles que querem levar o papel embora, por qualquer motivo, levam o papel. Este indicador é o impacto no consumo de papel. Nós, se não tivéssemos feito nada, se não existisse este projeto, nós tínhamos abatido
mais 132 árvores ao nosso planeta, em termos de consumo de papel. Desde no primeiro semestre de 22, consumiu-se menos 43% do papel que se consumiu no primeiro semestre em 2016. Isto é muito significativo. Quase de redução para metade do papel num hospital pequeno, eu volto a frisar, mas se um hospital grande fizer a mesma coisa, reduzir 50% de papel, tem um impacto muito grande. E se todo o SNS reduzir 50% do papel que consome, que muito dele é completamente desnecessário, nós vamos ter também, do ponto de vista até ambiental e da sustentabilidade, vamos ter outros resultados. Um resultado muito importante foi na requalificação de trabalhadores. A Arlete era o exemplo de uma das trabalhadoras que estava no arquivo, que trabalhava no arquivo, aquela que apoiava a Alexandrina a tirar os processos dentro do arquivo, e neste momento a Arlete está a apoiar o Serviço de Admissão e Gestão de Doentes no agendamento de consultas, no agendamento do bloco operatório, uma tarefa muito mais interessante, de maior valor acrescentado, porque já não é necessário a sua tarefa que era desempenhada no arquivo. Pois o projeto também acabou de ter alguma visibilidade. Nós vencemos o Saúde Sustentável em 2019 com este projeto, com o OSP, e no ano seguinte voltamos a vencer com porque, enfim, a questão da inovação depois acabou por ser um bichinho cá no nosso hospital, e nós vencemos com a escala de risco Covid, que foi uma ferramenta eletrónica também que criamos na altura da Covid, e que também vencemos esse prémio, e o ano passado fomos novamente finalistas, ficamos em terceiro lugar, não vencemos, mas o júri deve-se ter enganado. Bom, esta fotografia é absolutamente emblemática. Do lado à esquerda era a versão inicial, do lado direito nós também quisemos, porque eu volto a frisar que nós não andamos a queimar papéis, já há papel atrás daquelas portas, mas também quisemos aproveitar esta oportunidade para dar uma outra vida ao nosso hospital, uma outra qualidade, um outro ambiente mais saudável, mais interessante, e atrás daqueles armários tem algumas pastas de arquivo que não podem ser destruídas, por exemplo, as contas de gerência que o país tem que resolver. Nós temos que imprimir a conta de gerência, isso não faz nenhum sentido, e por outro lado também tem ali armazém de informática também, mas está tudo escondido, é que em nossa casa às vezes as coisas, as tralhas, nós colocamos dentro de um armário, mas está num espaço muito mais agradável, como deve conhecer. Aqui à esquerda era uma sala que estava completamente desaproveitada, por cima do serviço, no último piso, no sótão do hospital, e que estava cheio de papel, aliás era um bicho que nós corríamos, até do ponto de vista da segurança, e que nós tiramos lá o papel todo, enfim, arrendamos uma loja no centro da cidade de Alvar para o papel que deve de conservação permanente estar longe da vista das pessoas, e nunca lá vão, não precisam daquilo para nada. E aproveitamos aquele espaço, fizemos uma pequena obra com um pequeno investimento, e à direita neste momento trabalham lá 3 pessoas e a sala ficou espetacular, e que aliás até houve aqui algumas pessoas que quiseram ir para lá, muitas pessoas que quiseram ir para aquele espaço, e que, enfim, nos deu aqui algumas dificuldades na gestão do espaço. Todos se associam neste projeto. À direita, a Dona Rosa, temos um robô terapêutico na nossa unidade de convalescença, enfim, isto tudo nesta onda da inovação, da tecnologia, da transformação digital, e esse robô ter exposto numa feira, e o Sr. Presidente da República, como todos o conhecem, quis também associar-se a este nosso desígnio na transformação digital. E este é um slide que nós colocamos no dia 4 de outubro de 2017, quando lançamos o projeto. Nós dizíamos bem, fixe este número, que era o OSP, o Hospital de Alvar Sem Papel. E de facto, estes anos depois de tanta coisa que foi feita no nosso hospital, estamos convencidos que foi uma boa iniciativa, e a IGAS esteve cá connosco também nesta auditoria que fez e bem no contexto da transformação digital, deu-nos também, fez-nos algumas recomendações, e que nós algumas delas já estão implementadas, vamos aproveitar também os ensinamentos de outras entidades que estão a fazer muita coisa também nesta área, porque isto será sempre um projeto a crescer e um projeto mobilizador. Eu agradeço a todos a vossa atenção.